Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. E antes da Carta da Saudade, não esqueça, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. E também, mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Estamos aí, cada dia mais fortes com a sua participação. E neste momento, no canal YouTube Eli Correia Oficial, o sogro e a nora. Um amor proibido e trágico. Meu nome é Cristina e sou moradora do bairro Vista Alegre, aqui no Tocantins. E é daqui, Eli Correia, que acompanho todas as suas cartas no canal YouTube. A história que vou contar aconteceu aqui, na minha rua. Um escândalo que envolveu um amor proibido, ameaças, traição e um fim trágico que ninguém jamais esquecerá. Tudo começou na casa de Dona Regina e de seu marido, o seu João. Eles viviam com o filho Pedro e a esposa dele, Mariana. Pedro e Mariana estavam casados há 3 anos, mas a relação deles era cheia de problemas, cheia de dificuldades. Mariana sentia-se sozinha, incompreendida. E num momento de fraqueza, passou a olhar de maneira diferente para o sogro, seu João. Seu João, um homem de presença marcante, apesar dos seus mais de 50 anos, tinha um jeito assim, meio que de galã, sedutor. Sabe, alguém que não o conhecia, de repente se encantava pelo seu João. Sedutor, envolvente e mesmo casado, era homem que às vezes olhava para uma mulher e sabia muito bem o que queria. E agora, com o filho e a nora morando em casa, e vendo a dificuldade de relacionamento entre a nora e o filho, seu João, naquele momento, também sentiu o olhar carente da nora. Ele sentiu que Mariana também estava necessitada de alguma coisa a mais, um carinho, uma palavra, sabe? Aquele jeito que os sedutores sabem como agir, como fazer. E ele agora sabia muito bem o que queria. As conversas no quintal se tornaram mais frequentes entre seu João e a nora. E de repente, aquela atenção que Mariana não estava tendo do seu marido, filho do seu João, aquela atenção passou a ser dada pelo sogro, o seu João. E de repente, lá no quintal, às escondidas, o primeiro abraço. E, é claro, o abraço e em seguida o beijo. E isso foi se repetindo, acontecendo entre eles um romance proibido, um romance às escondidas. Os dois passaram a sentir algo um pelo outro muito, muito perigoso. Ou seja, uma atração incontrolável. O sogro e a nora. O segredo não passou despercebido por Dona Lourdes, a mãe de Mariana. Ela, a mãe de Mariana, descobriu tudo ao perceber o comportamento estranho da filha e confrontou Mariana. Mãe tem uma coisa, conhece os filhos como ninguém. E ela conhecia Mariana com a palma da sua mão. Tá acontecendo alguma coisa.
está acontecendo alguma coisa. Mariana, diga o que está havendo. E foi então que, confiando na mãe, a filha diz a verdade. A verdade veio à tona. Aquela coisa de dizer que não estava sendo bem amada, estava sendo meio que ignorada pelo marido Pedro, que o marido Pedro, filho do seu João, filho da dona Regina, não estava dando a atenção que ela merecia, e ela acabou se envolvendo com o João, o seu João, o sogro. Aliás, não só estava envolvida com o seu João, mas também, agora, disse ela à mãe, o seu João a ameaçava caso ela tentasse acabar com o relacionamento. A mãe ficou estarrecida. Com a verdade sendo dita pela filha, do envolvimento dela com o sogro, ela e o marido, né, moravam na casa dos sogros. E agora um envolvimento entre ela e o sogro. A mãe, por sua vez, ficou chocada. Sabe quando uma pessoa leva um baque? Como isso pode ter acontecido? Mariana do céu, você envolvida com teu sogro, o seu João? Você tá louca? E o seu João tinha dito para ela: se você não ficar comigo, eu acabo com a sua vida. Ele disse assim, num tom frio, que fez Mariana tremer. E ela disse exatamente o que estava acontecendo para a mãe, a dona Lourdes. E dona Lourdes, desesperada, implorou para que ela rompesse com o sogro, aquele relacionamento absurdo, aquele relacionamento proibido, e que sabemos lá quais seriam as consequências. Minha filha do céu, ouça o que a tua mãe vai dizer. Acaba com isso. Que envolvimento é esse, doido, louco com teu sogro? Isso vai acabar em tragédia, minha filha. Isso vai acabar em tragédia. Olha, o seu João tem esse lado dele, isso e mais aquilo, mas é um homem perigoso. Você precisa sair dessa antes que o Pedro descubra. Antes que teu marido desconfie. Mas Mariana estava em uma situação praticamente impossível de resolver. Por um lado, ela temia pela própria vida, porque o seu João, o sogro, falou: primeiro, você não vai se separar, e se você se separar, eu acabo com a tua vida. Então, ela não tinha como se separar. Mas por outro lado, ela também, no fundo, encontrou no sogro o carinho que ela alegava não ter do marido, o Pedro. Agora, e se Pedro descobrisse a traição? E se o Pedro descobrisse a traição do pai com ela? Com certeza, ele teria uma reação devastadora. A mãe, nesse aspecto, tinha razão. Ela tinha que acabar com esse relacionamento com o sogro, antes que tudo terminasse em tragédia. E não é que Pedro começou a desconfiar realmente daquela coisa do pai e a esposa, do pai e Mariana. Ele começou a achar que o pai estava com muito dengo pro lado da nora. E a nora, por outro lado, por sua vez, também estava meio assim, sabe? Então Pedro começou a ficar desconfiado e decidiu abrir os olhos, investigar, ficar atento, começar a mexer nas coisas. Por exemplo, mexer no celular, que no celular sempre tem algumas coisas guardadas, alguns segredos. E não é que acabou flagrando realmente uma mensagem comprometedora no celular de Mariana, no celular da esposa? Ele viu a mensagem, ele leu a mensagem 2, 3, 4, 5 vezes. Mensagem recebida por Mariana por parte do pai, por parte do sogro, o seu João. Enfurecido, Pedro, agora que estava vinha desconfiando, agora tinha certeza, o envolvimento da mulher, da esposa, com o pai, com o seu João. Então, enfurecido, ele reuniu os vizinhos e revelou a história. A traição. Ele estava sendo traído pelo próprio pai.
Ele estava sendo traído pela mulher. Mariana e João estavam tendo um caso. A notícia se espalhou como fogo. Sabe aquele fogo que corre em mato seco? Se espalhou como fogo. E os homens da rua decidiram que João, pai de Pedro, sogro de Mariana, deveria pagar pelo que estava fazendo, traindo o filho com a nora. João, então, foi arrastado para fora de casa e começou a ser espancado, a ser brutalizado. E João, pai de Pedro, sogro de Mariana, brutalmente apanhava. Era como que torturado por aquilo que ele fez, por aquilo que ele fazia com a nora. A vizinhança inteira assistia àquela cena. Uma cena terrível, uma cena macabra, um homem apanhando, brutalmente espancado, sendo praticamente torturado, enquanto Dona Lourdes, mãe de Mariana, gritava desesperada: eu avisei que isso ia acontecer, eu falei para você que isso ia acabar em tragédia, eu avisei. Mas o pior ainda estava por vir. Pedro, tomado pela raiva, pelo ódio, ele pega um facão e o pai, que está ali apanhando, sendo espancado, ele vai por trás do pai e diz: Você destruiu minha família, seu filho lá de uma coisa. Você destruiu a minha família, seu desgraçado. Não respeitou a mim, que sou teu filho. Não respeitou nem a tua própria nora. Toma! 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 Foram vários golpes. Toma! Toma! Toma, desgraçado! E o homem caiu. Ele que já tinha sido espancado, ele que já tinha apanhado bastante, agora com aquelas facadas do próprio filho, ele caiu diante de todos, morto. Pedro foi preso em flagrante, levado a julgamento. No tribunal, enquanto o juiz lia a sentença, algo aconteceu. Impressionante. Algo inimaginável. Pedro ali, sendo julgado, condenado, o juiz lendo a sentença, ele, Pedro, começa a passar mal. Ele começa a passar mal. O juiz lendo a sentença, jurados, todos ali participando no fórum, o seu rosto fica pálido como cera. E antes mesmo no final da sentença, ele cai no chão e começa a espumar pela boca. Um infarto fulminante tirou sua vida ali mesmo, diante de todos, diante do juiz, que ainda nem tinha terminado de ler a sentença. Porém, algo que ninguém sabia, e que viria completar esse fato, esse acontecimento, é que Mariana engravidou de João. Nem ela própria sabia quando dos acontecimentos. Ela estava grávida. Tanto que quando do julgamento de Pedro, ela já estava com o barrigão assim, desse tamanho, e viria dar à luz meses depois. Assim, de tudo aquilo que aconteceu de trágico, nasceu uma criança. Nasceu o filho de Mariana, a nora, e de João, o sogro. Ela vive totalmente afastada. Ela vive isolada. Ela vive reclusa. Porque, queira ou não, ela foi o artífice de uma grande tragédia. Ela e o marido moravam na casa dos sogros, ela vivendo um momento de carência no casamento, e o sogro veio e a supriu essa carência, dando então início a um romance, em que em algum momento ela quis se afastar, mas foi alertada: se você se afastar, eu acabo com a sua vida. Portanto,
teve que levar avante. E aí, o marido descobriu e fez justiça com as próprias mãos contra o próprio pai. Essa é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O sogro e a nora. Um amor proibido e trágico. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.